Bem-vindo ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e também valores extraídos da Palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre por que julgamos. É um assunto bem interessante que iremos entender esse aspecto relacionado ao texto bíblico, a uma história bíblica e também o que nós podemos aprender para a nossa vida. Olha só, se eu te perguntasse, por exemplo, você costuma julgar as pessoas? Talvez você responderia assim, não, eu não julgo, eu só observo. E eu sei que parece algo diferente, e na prática é observar e julgar. Mas na vida humana, o julgamento, ou o ato de julgar, ele faz parte quase que cotidianamente. E aí vem uma grande questão, isso influencia na nossa jornada cristã? Isso é salutar para a nossa vida como um todo? Olha, a Bíblia traz alguns aspectos importantes sobre isso. O problema não é julgar, é para onde olhamos. A ideia de ir sempre para o outro e nunca para nós mesmos pode ser um grande empecilho. Olha o que a Bíblia fala em Marcos 14, versículo 38. Fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Percebe? Ele utiliza as duas palavras, vigiar e orar. Prestar atenção, observar, mas também coloca a questão da oração. Outro aspecto ele coloca para que não entre em tentação. Nesse aspecto, entendemos que, além de entendermos que o julgamento pode acontecer em várias etapas da nossa vida, mas temos que prestar atenção de como isso é feito e se isso é realmente benéfico. Afinal de contas, quem somos nós para julgar? É uma pergunta importante que deve ser feita. Um outro aspecto também muito interessante fala assim, ó, em Romanos 14, 13, o apóstolo Paulo diz, portanto, deixemos de nos julgar uns aos outros. Ele fala, deixemos de nos julgar uns aos outros. O que ele quer falar é que provavelmente naquele período, naquela região, naquela igreja específica, havia sim uma cultura do julgamento. E obviamente isso era tóxico para aquele momento, e para aquela região e para aquelas pessoas. Talvez você também possa estar vivendo algo nesse sentido. Um ambiente tóxico onde você está sendo julgado ou você mesmo está julgando. Então é importante fazer essa avaliação, o famoso, como diz o texto bíblico, vigiar, entender, olhar. E podemos entender melhor na história de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, 12, aqui na Bíblia, fala alguns aspectos importantes da vida de Davi. Lembra? Davi foi ungido rei e ele ganhou muitas batalhas, mas você sabe que na história de Davi tem muitos altos e baixos. Você sabe disso. É interessante notar o arrependimento dele, a busca dele em relação a Deus. Mas isso não tira da nossa frente os vários aspectos que ele fez na própria vida, aspectos negativos. Vamos entender hoje uma história que é bem interessante, cheio de reviravoltas, e entender o que nós podemos extrair de conhecimento, princípios e valores para a nossa própria vida. Olha só, no livro de Samuel 2, no capítulo 11, fala que, o resumo, tá? Davi comete adultério com Batseba. A história você já conhece. Davi, em algum momento da história, olhou para um outro local onde viu uma mulher muito formosa, muito bonita. E ele teve interesse com essa mulher. A história conta que ela tinha um esposo, o esposo era Urias, e a história vai ficando cada vez mais complexa, ao ponto de Davi ter tido relação com essa mulher. É uma história muito complicada, ao ponto que Davi tenta até mesmo matar o Urias, o esposo, mandando para a guerra. O fato é que ele coloca na frente de batalha. A história fica cada vez pior. Para você ter uma ideia, depois de tudo isso, Urias ele morre também. E tem mais. Nesse aspecto, após um tempo, Davi também casa com Batseba. Você percebe? A história ficou cada vez pior. Mas tem um outro aspecto aqui. Deus ele não olhou essa história e deixou passar. Ele mandou um servo, o nome dele é Natã. Natã traz aqui uma história, uma parábola para Davi pensar. Eu queria compartilhar com vocês, lendo esses poucos versos. Fala o seguinte, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Aqui é o contexto da história. Agora, olha o desenrolar.
Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Natan faz uma pergunta para Davi. Aqui eu vou parafrasear para você entender o aspecto geral da história. O que você acha, Davi? E Davi fala, olha, esse homem deve morrer. Como assim pegar a única cordeirinha? E quando ele dá essa sentença para esse homem dessa história, Natan fala, Davi, esse homem é você. Você é o homem que pegou essa cordeirinha, a única cordeirinha, a cordeirinha de estimação daquele homem. É claro que Natan usou um recurso simbólico de parábolas para poder explicar algo muito profundo. O ato de Davi julgar foi imediato, esse homem deve ser morto. Mas quando ele entendeu que a história falava sobre ele, e o mais curioso, Davi não percebeu que era sobre ele, estava tão cego numa vida ali, já casado com alguém, onde o esposo foi morto por ele, de maneira indireta, no sentido de que não foi ele que matou diretamente, mas articulou meios para que isso acontecesse. Nesse sentido, você percebe que ele estava cego com o pecado. E Natan, como um servo do Senhor, o orientou falando algo que era óbvio, estava errado. Deus também faz assim com a gente. Muitas vezes utiliza de recursos, pode ser uma história, pode ser uma situação, para fazer a gente reconhecer que estamos errados. Nesse sentido, percebemos algo muito profundo e importante na história. Em Marcos 14:38, fala assim, como eu já citei no começo, vigiai e orai. Nesse sentido, muitas vezes podemos ficar imersos a nós mesmos e esquecermos de prestar atenção nos detalhes. Um outro aspecto também bem interessante é que, após a situação, no versículo 13, Davi ele reconhece o seu erro e, obviamente, o verso 13 vai explicar o que ele sente e o que ele pensa sobre o assunto. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi ele reconheceu, obviamente, antes da sentença. Ele entendeu que o que ele fez foi errado. E ainda assim, ele pediu perdão a Deus. Não foi um remorso, não foi o erro, o medo pelas consequências, mas foi um arrependimento sincero por ter feito algo extremamente horrível, não somente aos olhos de Deus, mas de qualquer pessoa que escuta essa história. Se você quiser saber o quão profundo foi o arrependimento de Davi sobre este assunto, eu faço um desafio a você. Abra sua Bíblia, aí onde você está vendo agora esse vídeo, essa gravação, e leia Salmo capítulo 51, principalmente versículo 10, mas leia todo o capítulo. E ali você entenderá o que Deus pode fazer por você, em você e através de você. Sempre há chance. Deus sempre nos dá oportunidade para poder mudar a nossa vida. Mas para que isso aconteça, deve haver um arrependimento sincero. Portanto, quando pensar em julgamento, lembre-se, você também tem que se observar. Afinal de contas, o único que pode julgar é somente Deus. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, obrigado porque estamos aqui mais esse dia para poder entender mais um aspecto importante da palavra de Deus. Que a gente possa entender essa dinâmica do que é o julgamento e também sermos humildes para poder reconhecer nossos próprios erros. Senhor Deus, cuida de quem está aqui assistindo e também, Senhor Deus, abençoe a família de cada um de nós. Perdoa, Pai, nossos pecados. É isso que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.